Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando da carta aos Hebreus, essa exortação maravilhosa dos 4 primeiros versículos do capítulo 2. Nós estamos tratando a respeito desses assuntos importantes e eu gostaria de ler aqui as versões que nós temos usado. A versão clássica, que eu estou usando, a Almeida Clássica, a Contemporânea e a King James. E eu quero de novo falar a respeito do versículo 1. Olha como esse versículo 1 é rico. Quantas aulas já só desse versículo 1. E nós estamos nos aprofundando nesse tesouro de exortação para a nossa vida. É uma exortação. Primeiro vem o ensino, que é o capítulo 1. Depois vem a exortação, que é esse capítulo 2, nos 4 primeiros versos. E o primeiro verso diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Essa é a Almeida Clássica. E agora a Almeida Contemporânea diz assim: portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. E a King James diz assim: por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Veja que essa palavra nos desviemos delas, no caso as verdades que nós temos ouvido, as coisas que temos ouvido, certo? Olha só, essa palavra desviar é a palavra-chave da exortação, de toda exortação. Então ele começa falando de atentar, de ter diligência para essas verdades, para não se desviar dessas verdades. Então a palavra desviar é o centro, é a chave de todo esse versículo e dos versículos 1, 2, 3 e 4. Nós vamos falar mais um pouco a respeito dessa palavra desviar. Na aula passada nós já falamos um pouco a respeito dessa palavra, mas vamos nos aprofundar mais ainda, porque ainda existe muitos outros significados da palavra desviar dentro do aspecto bíblico, não dentro do aspecto religioso que nós temos conhecido e nós conhecíamos. Porque para nós desviar, para a igreja desse século, desviar quer dizer deixar de estar na igreja, ou deixar de vir aos cultos. Para nós desviar significa isso, mas esse é um dos estágios do desvio. Talvez seja o estágio final desse desvio. Na verdade, desviar é muito mais profundo do que isso. O desviar não começa quando as pessoas deixam de vir à casa de Deus. O desviar começa muito antes. As pessoas se desviam já dentro da igreja, nos bancos da igreja, ouvindo o evangelho. Quando eu digo igreja, o templo, a reunião, quero dizer que a igreja reunida se torna igreja. A igreja somos nós, e a pessoa se desvia dentro dessa instituição que é a igreja, dentro do corpo de Cristo. Ela vai deixando as coisas entrarem, ou seja, ela pode deixar a prosperidade entrar, a bonança. Ela pode ser desviada pelo vento de doutrina, ou ela pode ser desviada pelo mundo. Nós costumamos dar muita ênfase às pessoas que se desviam pelo mundo, as pessoas que deixam de estar conosco para voltar às práticas pecaminosas, mundanas. Mas desviar também é abandonar o Senhor por causa da prosperidade que recebe, por causa da vida tranquila que está vivendo e por causa da religiosidade, das outras mensagens agregadas à mensagem de Jesus Cristo. Então nós vamos estudar essa palavra desviar com um pouco mais de profundidade agora. Essa palavra desviar tem o sentido também de número 1. Nessa aula nós vamos estudar isso. Número 1, perder. Número 2, deixar. Número 3, passar. Certo? Então, número 4, sair. Então veja, número 1, perder. Número 2, deixar. Número 3, passar. Número 4, sair do caminho. Então olha só, vamos estudar aqui o perder.
Se desviar é perder. Que o perder o quê, pastor? Primeiro, eles iam perder a mensagem. Eles estavam sendo exortados porque eles poderiam perder a mensagem, perder a verdade, perder o ensino. Veja que Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 11: receio de que eu tenha trabalhado em vão para convosco. A igreja de Gálatas, ela se corrompeu tanto com o judaísmo que Paulo agora está dizendo: eu receio, eu temo que eu tenha trabalhado, eu tenha ensinado vocês, eu tenha pagado um alto preço de lutas e perseguições que eu tive em vão, que Paulo foi apedrejado nas regiões da Galáxia, visto quase como morto em Listra. E Paulo está dizendo: eu receio que tudo isso que eu passei por vocês tenha sido em vão. Por quê? Porque eles estavam perdendo a mensagem pura, cristalina, genuína, a mensagem que é só Cristo. Para ter uma mensagem de Cristo com mais alguma coisa, quando Cristo e mais alguma coisa está no mesmo lugar, aquela mensagem não é mais a mensagem de Jesus Cristo, não é mais o evangelho de Jesus Cristo, se torna uma outra mensagem religiosa, mundana ou egocêntrica. A mensagem pode se tornar religiosa, mundana ou egocêntrica quando Cristo e mais alguma coisa é colocada, se torna religiosa, alguma coisa de Moisés, alguma coisa de Elias, alguma coisa do Antigo Testamento, dentro do viés de se interpretar por si mesmo o Antigo Testamento é interpretado pelo próprio Cristo. Mas quando eu interpreto o Antigo Testamento por ele mesmo e coloco ele junto com Cristo, então é uma mensagem religiosa. Quando eu coloco a mensagem mais alguma coisa minha, é uma mensagem egocêntrica. E quando eu coloco a mensagem de Cristo mais os prazeres desse mundo, é uma mensagem mundana, é um outro evangelho que não é evangelho. Então perder tem esse sentido. E 2, perder tem o sentido de perder Cristo. Se perder é o sentido de perder a mensagem, de perder o que eles estavam ouvindo. Veja que Hebreus está falando muito disso, de não se desviar do que ouve e do que vê. Ouvir a mensagem, ver Jesus. Ouvir a mensagem, Hebreus 1, 2 e ver Jesus, Hebreus 12, 2, certo? E eles estavam perdendo o ouvido à mensagem e eles iam perder Cristo também. Eles iam deixar de ver Cristo. Então, esse é o sentido de desviar, é perder. Aqui em Gálatas, capítulo 5, verso de número 4, diz assim: separados estáis de Cristo, vós que vos justifiqueis pela lei, da graça tendes caído. Olha, eles iam perder Jesus, porque eles estavam querendo ser justificados pelas obras da lei, pelos dias sagrados, sacros, pela dieta judaica. Olha que perigo, pelas ideias do Antigo Testamento. Paulo está dizendo: se vocês querem ser justificados por obras, não importa que são obras do judaísmo, vocês estão separados de Cristo, vocês caíram da graça, vocês caíram da graça. Então eles iam perder de ver Jesus. Então, em segundo lugar, desviar é deixar passar. Veja, é deixar passar. O que é deixar passar? É ir embora. É ir embora. Eles iam deixar passar aquilo que é só Cristo. A obra, o ensino e a pessoa de Cristo ia passar por eles, porque quando nós deixamos de ouvir e ver, o próximo estágio, quando nós deixamos de ouvir a mensagem e ver aquele que é o mensageiro, que é Cristo, o próximo estágio é deixar passar. Nós não vamos perceber que ele está deixando passar, ele está passando como ele andava no meio das igrejas. No capítulo 1 de Apocalipse diz que ele andava no meio dos castiçais das igrejas. Nós vamos deixar passar aquilo que ele tem para nós, aquilo que ele é, aquilo que ele fez. Então, deixar passar é ir embora. Nós vamos deixar ir embora. Quando nós deixamos ir embora as bênçãos, é algo muito sério, porque as bênçãos é algo maravilhoso para nós vivermos aqui. Mas quando nós deixamos ir embora a pessoa de Cristo de nós, isso é muito mais sério. Isso é uma exortação
que a gente não pode deixá-la ser secundária no nosso coração. É muito sério isso, nós deixarmos ele ir embora, certo? Então, é isso que tem o sentido de desviar, é deixar ele ir embora. 2, é um navio levado pelo vento. Veja, se desviar é não ter a âncora para atracar na terra firme, na terra segura. Então, qualquer vento vai fazer com que nós adentremos ao mar da vida, e os ventos vão nos levar para lá e para cá, vão nos levar para tempestades, vão nos levar para as pedras. É muito sério isso. Então, desviar é não ter essa âncora, é não ter os pés firmados na rocha. Aí vem o vento, aí desce as chuvas, aí vem as tempestades, os rios inundam, lutam, e a pessoa não tem a âncora, ela vai ser levada pelo vento. Paulo falou isso do vento de doutrina, e hoje tem sido muito sério isso, porque nós temos muitas seitas, hoje muitas seitas com nome de igreja, e nós também temos muitas vozes falando hoje com as redes sociais. Todo mundo é mestre, todo mundo ensina, todo mundo tem opinião, todo mundo tem comentário, todo mundo fala, todo mundo tem a sua própria voz. E isso é muito grave, porque a maioria dessas pessoas que estão ensinando nas redes sociais, elas não aprenderam, elas não passaram tempo com o Senhor, elas simplesmente pegam de outros e vão replicar, vão ser o eco de alguma outra pessoa. Isso é muito sério. Então, muitas vozes hoje, e a gente precisa atentar com diligência para a verdade central, que é Cristo, porque só Cristo pode nos livrar, a verdade do que Jesus é, do que Jesus fez, do que Jesus falou, o evangelho centrado em Jesus, naquilo que ele é, naquilo que ele fez, naquilo que ele falou, na pessoa, na obra e no ensino dele, que pode nos livrar desses ventos malucos que estão soprando hoje para todos os lados, na nossa mente, no nosso coração, na igreja verdadeira de Jesus Cristo. Então, 3, aqui em terceiro lugar, desviar é deixar escapar. Desviar é você deixar escapar. Veja, é mais ou menos o sentido de um anel precioso que cai do dedo. Você perde o anel. Você tem um anel precioso que vale muito, mas por negligência, por descuido, você deixa o anel cair. Você deixa o anel cair. Jesus nos chamou para sermos reis, junto com ele do reino. Mas quando a gente começa a desatentar, a não ter a negligência, a ouvir qualquer voz, a deixar ir embora, a coroa cai para o chão, o cetro cai para o chão. Nós nos levantamos do trono, nós perdemos as roupas reais e nós passamos a ser reis sem coroa, sem trono, sem cetro, sem roupas. Ou seja, é como um anel que cai do dedo. Mas também tem o sentido de deixar escapar. Em segundo lugar, tem um sentido de um balde com furo. Você vai, você pega e enche um balde d'água e o transporta para outro lugar, mas esse balde tem um furo. Ele tem um furo. Então aquela água que você encheu na torneira, ela vai escapando. E quando você chega no seu destino, o balde está vazio, porque há um furo ali. E esse furo está retirando toda a água que você ajuntou. Isso é o sentido da palavra desviar aqui. Tomemos cuidado para que o nosso balde não esteja furado. Tomemos cuidado para que o furo não seja feito. Qual furo? O furo do evangelho baseado em si mesmo, que é a semente à beira do caminho, é o eu no centro de tudo. O furo da religiosidade, a semente que caiu no solo pedregoso, e esse solo pedregoso é o furo do balde que faz esgotar a água do evangelho. E tomemos cuidado com o furo do mundo, que é aquela semente que caiu entre os espinhos e sufocou, a semente foi sufocada. Nós precisamos tomar cuidado, porque
É como se nós deixássemos escapar aquilo que nós recebemos. Em terceiro lugar, é um pássaro que sai da gaiola. É como se o evangelho, a mensagem e a pessoa do evangelho Jesus saíssem. Isso é muito sério, sair. Então veja que desviar tem esse sentido. Portanto, convém prestar atenção com muito esmero para as coisas, pelas verdades que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos, deixemos escapar essas verdades. Em quarto lugar, desviar significa sair do caminho. Nós já falamos disso um pouco no vídeo passado. Passar de Cristo para outro caminho. Passar de Cristo, que é um caminho pronto, que é o caminho do Filho de Deus, é um caminho inaugurado em 3 vias. Aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou. Veja, o caminho tem 3 vias. O que Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus falou. E ir para outro caminho, não importa qual seja esse caminho. Se é o caminho do eu, se é o caminho das pedras, que é a religiosidade, se é o caminho dos espinhos, que é o mundanismo, ou misturar todas as coisas. O evangelho é sem misturas, certo? 2, sair do caminho que é só Cristo para outro caminho que é Cristo e mais alguma coisa, como nós temos falado. Então isso é muito sério, isso é muito importante. A gente lê com mais cuidado, com mais carinho, com mais radicalidade a palavra, essa carta aos Hebreus e toda a Bíblia, para a gente poder atentar a Jesus e não deixar que ele se esvaie de nós, que ele saia, que ele vá deixando, porque nós estamos sendo negligentes, tendo olhos em outras coisas, tendo ouvido para outras coisas. O evangelho, meus irmãos, é olhos e ouvidos em Cristo. E o evangelho é vida, meus irmãos. Até a próxima. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!